E aí pessoal, nessa nossa aula, continuando os nossos estudos sobre estruturas de peões, eu quero te ensinar sobre maiorias. Durante uma partida de xadrez vai acontecer várias estruturas e podem surgir algumas estruturas onde surge uma maioria de peões na ala do rei, uma maioria de peões na ala da dama. Eu já conversei com você sobre esse tipo de situação, eu te mostrei algumas posições aqui durante as nossas aulas de estratégia, falando sobre o tema das maiorias, e agora nessa aula nós vamos aprofundar em como utilizar uma maioria, qual pode ser a vantagem de ter uma maioria de peões numa determinada posição. Bom, então, para começar, nós vamos analisar aqui uma partida, vindo aqui então para o nosso tabuleiro, nós vamos analisar uma partida que foi jogada pelo Frank Marshall de brancas contra o José Raul Capablanca. Então, essa partida, ela foi uma partida que causou uma impressão, assim, muito grande nos jogadores da época, pois o Capablanca, que estava de pretas, ele conseguiu utilizar a maioria de peões na ala da dama de uma maneira que o Marshall ele não teve a menor chance nessa partida, como você vai poder ver com as nossas análises. Então, isso impressionou bastante os jogadores, pois começaram a acreditar que a maioria de peões na ala da dama, ela já dava uma vantagem imediata. Você conquistou uma maioria na ala da dama, você já teria uma vantagem. Mas não é bem assim que funciona. Eu quero te mostrar aqui que para você utilizar bem uma maioria de peões, é necessário outros elementos também. Bom, então, bora começar a análise aqui dessa partida. O Marshall, que foi um grande jogador da época, ele começou com o lance 1 D4, então o Capablanca respondeu com D5, C4, E6. Eu vou passar bem rápido aqui a parte da abertura, apenas para você ver como surgiu a posição. Eu poderia ir diretamente para a posição crítica, onde surge uma maioria de peões na ala da dama, mas eu quero te mostrar aqui desde o início para você ver como que chegou nessa posição. Então, depois de cavalo C3, o Capablanca ele fez C5, que é a defesa Tarrasch, é uma defesa bem dinâmica das pretas, mas ela é uma defesa um pouco arriscada, pois depois de C5, C por D5 e por D5, surge uma posição com o peão dama isolado. E, bom, nós já analisamos as posições com o peão dama isolado, você sabe que esse tipo de posição tem certos riscos, apesar de você conseguir uma posição dinâmica, uma vantagem de espaço por ter o peão isolado, em muitas posições ele pode se tornar uma debilidade também. Mas aqui então, jogou ia tomar D5, cavalo F3, cavalo C6, G3, acredito que essa é a melhor maneira de enfrentar essa defesa, a defesa Tarrasch, fianquetando o bispo em G2, pois o bispo ele vai ajudar tanto na defesa da ala do rei, quanto a pressionar o peão de D5. E aqui o Capablanca ele fez bispo E6. Nessa época ainda estava desenvolvendo a teoria dessa abertura, então o bispo E6 não é um lance assim muito preciso aqui, talvez fosse melhor jogar com cavalo F6 e bispo E7. A teoria dessa variante, da variante Tarrasch, ela desenvolveu bastante depois que o Kasparov começou a utilizar essa variante. O Kasparov tem várias partidas interessantes, tendo jogado inclusive com Karpov essa variante, mas nesse momento aqui, essa partida ela foi jogada em 1909, o Capablanca ele jogou com bispo E6. Então seguiu aqui com bispo G2, bispo E7, roque, cavalo F6, e aqui, depois de cavalo F6, D toma C5, seria um lance bom das brancas, e depois de bispo C5, por exemplo, cavalo A4, ou até mesmo cavalo G5, já tocando no bispo de E6, são lances que dariam uma vantagem aqui para as brancas. Por exemplo, depois de cavalo A4, bispo E7, bispo E3, as brancas vão conseguir o total controle aqui da casa D4, que é a casa que está à frente ao peão isolado, e nós já sabemos que o lado que está enfrentando o peão dama isolado, ele deve tentar bloquear esse peão. Então colocar um cavalo em D4 é muito importante nesse tipo de posição. Aqui o branco ele já teria uma vantagem. Mas depois do lance bispo G5 feito pelo Marshall, o Capablanca ele aproveita para jogar com cavalo E4. Então seguiu com bispo E7, dama E7, cavalo E5. Então aqui ele já conseguiu melhorar a posição, o Capablanca, e depois do lance cavalo E5, aqui um detalhe, né? Se ele toma em C5 agora, é possível tomar em C3. E daí tem um peão isolado em D5, mas tem um peão isolado em C3 também. Então uma fraqueza compensa a outra. Então o Marshall jogou esse cavalo E5, só que agora vai acontecer algumas trocas depois do lance cavalo D4 e vai acabar surgindo uma estrutura de peões com uma maioria de peões na ala da dama. Então veio o cavalo por D4, cavalo E4, D por E4, E3. Então, aqui no caso de bispo por E4, teria bispo H3 atacando a torre de F1 e também atacando o cavalo de E5. O branco está com muitas peças em defesas, vai acabar caindo material aqui. Então, E3, cavalo F3, cavalo por F3,
E por F3, dama por F3 e agora roque. Bom, e aqui nós chegamos na posição crítica da partida, em que nós vamos começar a falar sobre o tema principal da nossa aula, que é o tema das maiorias de peões. Bom, então olhando aqui para a estrutura de peões, tanto a estrutura de peões das brancas quanto das pretas, nós vamos perceber aqui que existem maiorias. O preto ele tem uma maioria de peões na ala da dama, então isso quer dizer que o preto ele tem 3 contra 2. Então, se a gente imaginar esses peões avançando, o preto ele pode criar um peão passado aqui, e o branco ele tem uma maioria de peões na ala do rei. O branco ele tem aqui 4 contra 3 na ala do rei. Então o preto está mais forte na ala da dama, o branco está mais forte aqui na ala do rei. É uma posição que existe um equilíbrio aqui, os dois lados têm chances aqui, cada um vai tentar avançar a sua maioria para assim conquistar alguma vantagem. Agora, só possuir a maioria não é suficiente para dizer que um dos lados tem vantagem na posição. É necessário avaliar aqui outros elementos, como por exemplo a atividade das peças. E algo que vai ser muito importante na avaliação das maiorias é o controle da coluna aberta. Então, existe aqui uma coluna aberta, que é a coluna D. Então, o lado que tiver o controle dessa coluna, ele já vai ter uma vantagem a mais. Só ter a maioria não é suficiente para você ter vantagem. Você tem que combinar a sua maioria avançando com o controle da coluna aberta. Isso é muito importante. Então, você também precisa manter a atividade das suas peças. Agora aqui, depois do lance roque, um detalhe importante para a gente iniciar as análises é ver que não é possível jogar dama por B7, porque depois de dama por B7, bispo B7, torre de AB8, as brancas vão ter que voltar esse bispo, torre por B2, e agora o preto ele recupera o peão, ficando assim com uma torre na sétima, já atacando o peão de A2, e as pretas também conquistaram um forte peão passado, que é o peão passado de C. E aqui sim, o preto já tem uma clara vantagem nessa posição, as peças ativas e o peão passado. Então, o que fazer de brancas nessa posição? Eu já te expliquei nas nossas aulas, especialmente na primeira aula, que eu disse que a estrutura de peões deve ser o primeiro elemento a ser avaliado e muitas vezes a estrutura de peões ela vai te dar o plano de uma posição. Então, pensando em um plano aqui para as brancas e sabendo que o branco ele tem uma maioria de peões na ala do rei, então faz sentido começar a avançar essa maioria. Por esse motivo aqui, o melhor plano das brancas seria fazer E4. E4 com a ideia de trazer a dama para E3 e começar a expandir a maioria de peões na ala do rei com F4 e F5, podendo avançar os peões centrais para F5 e E5. E assim o branco ele teria boas perspectivas na ala do rei. Especialmente no meio-jogo, essa estrutura de peões, o 4 e 2 contra 3 e 3, essa estrutura pode ser boa para o lado que tem o 4 e 2, né? Então 2 na ala da dama e 4 na ala do rei. Por que eu digo isso? Porque o branco aqui, jogando E4, ele tem o controle do centro, então, consequentemente, ele vai ter mais espaço. E, especialmente no meio-jogo, essa vantagem de espaço pode ser combinada com um possível ataque na ala do rei. Pois na ala da dama, as pretas vão avançar essa maioria para conquistar um peão passado. Na ala do rei é um pouco diferente. O branco ele avança essa maioria muitas vezes para criar um ataque direto na ala do rei, porque imagina, os peões chegando em F5 e E5, o branco vai começar a ter ideias como fazer um F6 em determinado momento, assim tendo um ataque na ala do rei. Então faz bastante sentido jogar assim com E4, dama E3, F4, F5 e expandindo essa maioria. Na partida, depois de roque, o Marshall ele jogou com torre de FC1. E esse lance ele já é um erro na posição, porque o branco está levando as peças para a ala da dama, então não é bem por aí. Onde o branco está forte é na ala do rei, onde ele tem a maioria de peões na ala do rei. Então as brancas deveriam focar em avançar essa maioria de peões na ala do rei. Então esse aqui é um erro posicional aqui das brancas. Então seguiu aqui torre de AB8, dama E4, novamente aqui o branco ele deveria jogar com E4. Aqui ele veio com dama E4 com a ideia de jogar bispo H3 em determinado momento, aproveitando que esse bispo está cravado. Mas então as pretas fizeram dama C7, saindo dessa cravada, torre C3, novamente F4. Lembra disso, você tem uma maioria, você tem que avançar a maioria. E aqui o Marshall, ele nunca fez o avanço da maioria na ala do rei. Ele ficou insistindo em jogar na ala da dama. Ele jogou aqui torre C3 com a ideia de dobrar as torres na coluna C. Mas agora o Capablanca, ele aproveita para começar a expandir a maioria de peões na ala da dama. A ideia dele é começar a avançar essa maioria para conquistar assim um peão passado. Então veio A3, C4, bispo F3 e agora torre de FD8. Então você pode perceber que o Capablanca, além de avançar a maioria de peões na ala da dama,
ele também vai melhorando a posição das peças e ele traz a torre para a coluna aberta. Então, ter o controle dessa coluna aberta, a coluna D, vai ser essencial para que o avanço da maioria ele tenha sucesso. Então, se você apenas avançar sua maioria de peões, esquecer das suas peças, não lutar pela coluna aberta, não deixar suas peças de uma maneira ativa, você não vai ter sucesso em conquistar um peão passado, em avançar essa maioria. Então, aqui veio torre D1. Torre por D1, bispo D1 e agora torre D8. Então quero que você preste bastante atenção nessa posição, que essa posição é uma posição que deu muito certo aqui para as pretas no avanço da maioria de peões na ala da dama, mas que você preste atenção que existem outros elementos para que o Capablanca ele consiga vencer essa posição. Igual eu te falei no início dessa aula, que os jogadores da época ficaram muito impressionados com a vitória do Capablanca nessa partida, que começaram a acreditar que possuir a maioria de peões na ala da dama já seria uma grande vantagem, mas você percebe que aqui, além de ter essa maioria de peões na ala da dama, o Capablanca ele tinha o controle da coluna aberta e o Marshall ele jogou de uma maneira muito passiva também. O Marshall ele poderia ter começado a expandir a maioria de peões na ala do rei para assim criar contra-jogo. Então o Capablanca basicamente ele fez tudo o que queria nessa posição. Então aqui depois no lance torre D8, seguiu o bispo F3 e G6, dando um respiro assim para o rei e criando ameaças como por exemplo a ameaça de bispo D5. Então seguiu dama C6 e agora o Capablanca faz dama E5. Ele não quer trocar as damas imediatamente com o lance dama E5, ele cria a ameaça de fazer torre D2, já pegando a sétima e assim atacando o peão de B2. Aqui no caso seria a segunda fileira, mas é natural sempre a gente falar que pegou a sétima fileira, pois quando a gente começar a analisar as posições sobre a torre, você vai perceber que a torre ela fica muito ativa na sétima e na oitava fileira, especialmente na sétima, que vai tocar os peões já. Então, aqui a segunda fileira, a sétima fileira, acaba sendo a mesma coisa, né? Mas a gente costuma falar que é a sétima, né? Então, aqui torre D2, já pegando a sétima, dama E4, e aqui o Capablanca, ele simplifica a posição, fazendo dama por E4, bispo por E4, e agora torre D1 cheque. Rei G2 e A5. Então, o Capablanca ele tem a torre mais ativa, então uma torre ativa contra uma torre passiva, tem o controle da coluna aberta e tem a maioria de peões na ala da dama. Então não é apenas a maioria de peões na ala da dama que decide a partida. Então eu vejo muitos jogadores quando vão analisar as partidas, de repente, por não conhecer partidas de referência, não conhecer partidas clássicas como essa do Capablanca, às vezes olham apenas para a estrutura de peões e falam, nossa, aqui eu tenho uma maioria na ala da dama, então eu tenho vantagem nessa posição. Não é assim que funciona. Tudo bem, a maioria pode ser uma vantagem, como está acontecendo aqui nessa partida do Capablanca. O Capablanca ele vai ganhar por causa da maioria, ele vai conquistar um peão passado, ele vai passar esse peão, vai ganhar aqui a partida, mas é muito importante considerar outros elementos na posição, como a atividade das peças. Então as peças das brancas estão muito mal colocadas aqui, as peças muito passivas, enquanto o preto está com as peças ativas, especialmente a torre, tendo total controle dessa coluna. Então aqui veio torre C2, B4, AB4, AB4, bispo F3, torre B1. Agora a torre ela fica escrava na defesa do peão de B2. Então seguiu bispo E2, B3, torre D2. E agora um momento decisivo aqui da partida, que o Capablanca ele faz o lance torre C1. Torre C1 com a ideia de jogar torre C2. Assim podendo trocar as torres já e conquistando um peão passado. Então seguiu aqui com bispo D1. E as pretas aproveitam que a torre ela ficou escrava na defesa do bispo de D1 para fazer o lance C3. Pois depois de B toma C3, é possível jogar B2, ameaçando promover, ameaçou B1 dama, e também está desviando a defesa do bispo de D1, está desviando a torre. Então é forçado a jogar a torre toma B2. No caso de bispo C2, tentando segurar ainda o avanço ali, é possível jogar torre toma C2 e promover. Então torre por B2, torre por D1, e aqui o preto ele tem uma vantagem decisiva, o preto ele já tem uma peça a mais, tem uma peça por 2 peões, mas o branco ele não consegue utilizar esses 2 peões, a peça é muito rápida aqui, o Capablanca ele consegue converter a vantagem sem dar nenhuma chance aqui para o Marshall. Então depois de torre por D1, seguiu torre C2, bispo F5, torre B2, torre C1, torre B3, bispo E4, rei H3, torre C2, F4, H5, e agora começa até a surgir alguns temas de mate, né, com esse rei em H3, que ele está com poucas casas, G4, HG4, rei G4, torre por H2, torre B4, F5, então jogou rei G3, torre E2, torre C2, torre por E3, rei H4, rei G7,
torre C7, rei F6, torre D7, bispo G2, e aqui vai acabar levando mate, ameaçou torre H3 já, torre D6 cheque, rei G7, e aqui abandonou. A posição está completamente perdida aqui, já tem algumas ameaças, como por exemplo a ameaça de jogar rei H6 e torre H3, ou jogar torre H3 e quando jogar com rei G5 tem torre H5, assim conseguindo dar mate. Então, essa partida que nós acabamos de analisar, que é a partida do Marshall contra o Capablanca, foi uma partida assim bem marcante quando nós falamos sobre a maioria de peões na ala da dama. Então, eu quero que você perceba que o Capablanca ele conseguiu ganhar essa partida não só por causa da maioria. A maioria na ala da dama foi uma vantagem, claro, mas é preciso combinar essa maioria com outros elementos, como a atividade das peças e o controle da coluna aberta. O controle da coluna aberta é essencial para que tenha sucesso com o avanço da maioria. E outro detalhe é que o Marshall ele jogou de uma maneira muito passiva, ele não aproveitou a maioria de peões na ala do rei. Agora nós vamos analisar uma outra partida, uma partida também muito marcante na história do xadrez, para você ir vendo essa evolução do jogo posicional, uma partida que foi jogada pelo Alekhine. E agora nós vamos ver a outra perspectiva, vamos ver as posições com a maioria de peões na ala do rei, como conduzir essa maioria de peões, pois na partida do Marshall com Capablanca, o Marshall ele não conseguiu expandir a maioria. Bom, então Yates começou com lance 1 E4, o Alekhine ele respondeu com C5, cavalo F3 E6, D4 C por D4, cavalo D4, cavalo F6, então aqui o Alekhine jogou uma defesa siciliana e ele faz aqui o lance bispo B4, essa é uma variante bem antiga da siciliana, é uma variante pouco usual, que hoje em dia a teoria dessa abertura demonstra que o preto ele enfrenta alguns problemas, especialmente com o lance E5 das brancas, então o preto ele sofre nessa posição. Eu não recomendo que ninguém jogue essa siciliana, mas nessa época, né, essa partida ela foi jogada em 1921, ainda estava desenvolvendo a teoria dessa abertura, então o Alekhine jogou o bispo B4 e inclusive o Yates, que estava de brancas, ele não respondeu com lance crítico E5, ele jogou bispo D3 e o Alekhine ele conseguiu igualar com certa facilidade na abertura. Ele fez aqui o lance E5, seguiu o cavalo de D E2, D5, E por D5, cavalo D5. Na defesa siciliana, quando as pretas conseguem fazer essa ruptura, a ruptura D5, no geral, o preto ele fica bem, se ele faz esse D5 em boas condições. Então seguiu aqui roque, cavalo C6, cavalo por D5, dama D5, A3, bispo A5, B4, bispo C7, torre E1, F5. Eu tô passando bem rápido aqui a parte da abertura até chegar na posição crítica dessa partida, mas você já pode perceber que após as trocas, após a troca do peão de D5 pelo peão de E4, surgiu aqui uma maioria de peões na ala do rei, em que as pretas possuem 4 peões contra 3 na ala do rei. E o branco ele possui aqui 3 contra 2 na ala da dama. Então é aquela ideia que eu te falei, que o preto ele tem aqui mais força, ele está mais forte na ala do rei, o branco ele está mais forte na ala da dama. A estrutura de peões ela vai dar o plano. Então o F5 ele faz sentido aqui, não só para avançar a maioria de peões na ala do rei, mas também porque roque levaria aqui um bispo por H7, já perdendo a dama. Então o Alekhine ele faz F5 que evita essa ideia do bispo por H7 e ainda ele avança a maioria de peões na ala do rei. Seguiu aqui C4, dama F7, cavalo C3, roque, cavalo D5, bispo E6, bispo B2, E4, o Alekhine ele já começa a expandir a maioria de peões na ala do rei, cavalo C7, dama C7, bispo F1, cavalo E5, bispo por E5, dama por E5, e aqui a gente está chegando numa posição bem crítica dessa partida. Depois de dama E5 jogou dama C2, torre de AD8, torre de AD1, torre por D1 e agora dama por D1. Bom, aqui que é o momento mais crítico dessa partida, eu passei bem rápido até aqui para que você veja como que chegou nessa posição desde a abertura. Então, quando você for estudar suas aberturas, preste atenção na estrutura de peões. Como eu já disse algumas vezes, a estrutura de peões ela te dá o plano da posição e você reconhecendo uma maioria, seja na ala da dama ou na ala do rei, você já vai ter ideias de planos, como expandir essa maioria. Então, nesse momento, o preto ele tem essa maioria de peões na ala do rei e o branco tem a maioria de peões na ala da dama. E aí, o que é mais forte? Você ter a maioria na ala da dama ou ter a maioria na ala do rei? Depende. Depende de outros fatores, como eu já disse na primeira partida, a partida do Capablanca. Apenas olhar para a estrutura de peões não vai ser o suficiente para você definir se você está com vantagem ou não, usando a maioria na ala da dama ou a maioria na ala do rei. Então você precisa avaliar outros elementos para conseguir tomar a melhor decisão, conseguir avaliar se a maioria da ala da dama é mais forte ou se a maioria na ala do rei é mais forte.
Bom, então essa partida aqui, eu disse que ela foi uma partida bem marcante na época, porque o Alekhine ele conseguiu provar nessa partida que a maioria na ala do rei também era forte, né? Em muitas posições essa maioria ela podia dar vantagem, porque até então, baseado na partida do Capablanca que eu acabei de te mostrar, os jogadores acreditavam que a maioria na ala da dama ela já dava uma vantagem. Mas o Alekhine, nessa partida, ele consegue provar que mesmo em um final, trocando as damas, a maioria na ala do rei, ela pode sim ser mais forte. Se o preto, aqui no caso, ele tiver outros elementos, como controle da coluna D e peças mais ativas. Então isso é muito importante na avaliação da posição. Então aqui depois do lance dama por D1, o Alekhine ele faz o lance dama C3. Outra opção seria o lance F4. Segundo as análises do Kasparov, nessa partida ele teria feito o F4 imediatamente, porque a maioria de peões na ala do rei, ela tem um detalhe que, conforme você vai avançando nessa maioria, você começa a criar chances de ataque na ala do rei, porque você vai avançando a maioria, você vai abrindo o roque do seu adversário, então pode ser realmente muito perigoso para o branco os avanços dos peões na ala do rei. Então essa é uma particularidade da maioria de peões na ala do rei. A maioria de peões na ala da dama é diferente, você vai avançando essa maioria com o objetivo de conquistar um peão passado. Bom, então F4 já seria um lance forte, mas dama C3 também é um lance bem interessante nessa posição. A ideia do Alekhine é que se jogar, por exemplo, torre 3 atacando a dama, é possível voltar a dama para F6 e daí ele descoordenou bem a torre e pode jogar com torre D8, assim conquistando o controle da coluna aberta. Então, se por exemplo jogar agora com C5, é possível fazer torre D8, dama C1 e o preto ele já está numa posição bem mais ativa por possuir o controle da coluna aberta. Bom, mas na partida, depois de dama D1, dama C3, o Yates, que estava de brancas, ele fez o lance dama C1. Então seguiu aqui dama por C1 e torre por C1. Então assim, contrariando tudo que os jogadores acreditavam naquela época, o Alekhine ele troca as damas e leva para um final de torre bispo contra torre bispo, onde o branco tem a maioria de peões na ala da dama. Mas acontece que mesmo possuindo a maioria de peões na ala da dama, o preto ele tem as peças mais ativas, pois as pretas vão conquistar o controle da coluna aberta fazendo o lance torre D8. E aqui você vai perceber que possuir apenas a maioria de peões na ala da dama não é suficiente para conquistar a vitória, para conseguir vantagem. Aqui o Alekhine ele vai conseguir provar nessa partida que a maioria de peões na ala do rei ela vai acabar sendo mais forte, pois o preto ele possui o controle da coluna D, e aqui existe um outro detalhe importante, que quando a gente chega em um final, uma peça muito importante é o rei. Você precisa ativar o seu rei o mais rápido possível. E como as pretas já fizeram F5, as pretas vão conseguir trazer o rei para o centro muito rápido. Então esse vai ser outro fator aqui decisivo nessa posição, pois as pretas vão combinar o avanço da maioria de peões na ala do rei, com o rei ativo, o rei já no centro, e também a torre ativa. Você vai perceber que o branco ele vai ter problemas para ativar o rei, e ainda, conforme essa maioria ela vai avançando, podem surgir temas táticos, por exemplo, temas de ataque, temas de mate em cima do rei branco. Então, nesse momento, quem está numa posição mais fácil de ser jogada, quem está com vantagem aqui, é o preto, que possui a maioria de peões na ala do rei. Então, aqui seguiu com G3, rei F7, C5, rei F6. Então isso que eu acabei de falar pode parecer um pouco contraintuitivo num primeiro momento, porque você vai olhar assim, pô, mas Evandro, o branco ele tem 3 contra 2, é mais fácil para criar um peão passado do que 4 contra 3. Mas é isso que eu estou explicando aqui, que existem outros elementos que, somados à maioria, acabam dando vantagem para as pretas nessa posição. Então aqui depois de rei F6, as brancas fizeram bispo C4 e o Alekhine faz um lance bem forte, que é o lance bispo C8. Ele preserva o bispo, porque esse bispo ele vai cumprir 2 tarefas aqui. Uma delas é de poder bloquear o avanço do peão de C, porque pode ser que as brancas consigam fazer um peão passado, fazendo B5 e C6, e a outra é que esse bispo ele pode ajudar no ataque contra o rei das brancas, pois mesmo sem a presença das damas, o preto ele vai conseguir criar alguns temas de ataque nessa posição, avançando a maioria de peões na ala do rei. Então aqui seguiu com A4, G5, com a ideia de F4, B5, F4, rei F1, e agora torre D2. Agora começa a ficar mais claro o que eu estou falando sobre a atividade das peças, pois a torre das pretas ela já invade a 7ª fileira e começa a ter algumas ameaças, né? Ameaças de E3, por exemplo, ameaças de bispo H3 em determinado momento. E a maioria de peões na ala da dama ainda não está tão clara, ainda que consiga fazer o avanço C6, não está muito claro até onde vai
esse peão passado, porque o bispo de C8 ele está controlando muito bem a casa C8. Então aqui seguiu rei E1, torre B2, G por F4, G por F4, bispo E2 e agora rei E5. O rei das pretas também tem um papel fundamental nessa posição, pois o rei está muito ativo e ele vai ajudar no avanço da maioria de peões na ala do rei. Então seguiu aqui C6, mas já é um pouco tarde já, pois depois de B toma C6, torre toma C6, as pretas fazem bispo E6, e agora o preto ele já tem umas ameaças bem diretas, como poder fazer F3 em algum momento, ou E3 em algum momento, até mesmo torre B1. São algumas ameaças que o branco precisa ficar de olho nessa posição. Então, aqui no caso de B toma C6, para conquistar o peão passado, as pretas poderiam fazer F3, bispo D1, E3, bispo por F3 e agora E por F2. E depois de rei F1, bispo A6, assim já decidindo a partida. Pois, por exemplo, depois de rei G2, é possível jogar F1 dama já promovendo. Bom, então torre toma C6, bispo E6, bispo D1, torre B1, já cravando o bispo, ameaçando jogar aqui com o bispo B3, torre C5 cheque, rei D4, torre C2 e agora o Alekhine ele consegue fazer E3, conquistando assim um peão passado. E aquela diferença que eu te expliquei, que a maioria de peões na ala do rei, conforme vai avançando essa maioria, o lado que tem essa maioria de peões na ala do rei, ele cria ameaças diretas, ele cria um ataque contra o rei do adversário. Então aqui já ameaçou bispo G4, por exemplo, seguiu aqui torre C6, bispo G4, torre D6 cheque, rei E5, H3, bispo H5, e acontece que não tem como parar a ameaça de E2 no próximo lance. Então ameaçou E2 já decidindo a partida. Então, essa vitória do Alekhine, ela foi assim muito importante para a evolução do jogo posicional e entendimento desse tema, que é o tema das maiorias de peões. Então, seja a maioria de peões na ala da dama ou a maioria de peões na ala do rei. Nas duas partidas, nós conseguimos perceber que é muito importante ter as peças ativas, como por exemplo, ter o controle da coluna aberta. Essa atividade das peças é algo fundamental para o avanço da maioria. Então, mesmo a partida do Capablanca, que ele ganhou de uma maneira exemplar com o avanço da maioria de peões na ala da dama, isso só foi possível por causa de outros elementos e também porque o Marshall ele jogou de uma maneira muito passiva. E agora, nessa partida do Alekhine, fica mais claro que a maioria na ala do rei também tem a sua força, especialmente criando ameaças diretas ao rei do adversário. Conforme essa maioria vai avançando, o lado que tem a maioria na ala do rei, ele pode ter chances de ataque também. Bom, então, são esses dois exemplos clássicos que eu queria te mostrar nessa nossa aula sobre as maiorias.